Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Eu estou aqui para dar continuidade à nossa aula teórica, tá? A nossa aula teórica de NR35, trabalho em altura, segurança em trabalho em altura. Mas eu quero deixar bem claro para vocês que esse vídeo é continuação do primeiro vídeo, beleza? Que eu estou deixando aqui, ó, no cantinho para você estar acessando. Então, se você não assistiu o primeiro vídeo, o segundo vídeo, você não vai conseguir compreender o raciocínio, beleza? E antes de tudo, deixa aqui, né? Inscreve no nosso canal, deixa aqui o seu like no nosso vídeo e qualquer dúvida você pode estar comentando aqui abaixo, né? Nos comentários, beleza? Vamos dar início então, pessoal. Nós paramos onde? Nós paramos no primeiro vídeo, né? Seguimos a aula e paramos. Vou parar no slide que nós paramos aqui para vocês verem que nós já passou toda essa parte de explicação. Então esse aqui nós passou no primeiro vídeo, que eu estou deixando o link aqui para vocês, tá? Superior. E nós paramos aqui, ó, onde nós fala onde nós falamos aqui, ó, da análise preliminar de risco, tá? Certo, galera? Nós paramos aqui. Pessoal, análise de risco, né? Análise preliminar de risco. O próprio nome já diz, uma análise, ou seja, você vai analisar o ambiente, né? Apreciar aquele ambiente para poder você olhar todos os quesitos, né? Para nós identificar os principais perigos que ali contém naquele ambiente. É interessante que você vê o primeiro vídeo que você vai entender o que é perigo e o que é risco, certo? As pessoas perguntam às vezes, geralmente quando eu vou dar o treinamento NR35 nas empresas, Carlos, todo trabalho em altura tem que ter análise de risco? Sim, só que tem um detalhe bem interessante. A NR35 ela diz que a análise preliminar de risco ela pode estar o quê? Ela pode estar já no procedimento de segurança em trabalho em altura, tá? Vou colocar um exemplo para vocês aqui. Vamos supor que você tem trabalho numa empresa onde você tem um local, né, em altura, por exemplo, um evaporador. Você tem que subir ali às vezes 5, 10, 20 vezes durante o turno, né, de trabalho. Eu não vou fazer uma análise de risco cada vez que você vai subir, né? Então eu vou criar o que? Eu vou criar um procedimento de segurança. Aí nesse procedimento de segurança eu vou contemplar uma análise de risco, beleza? Nessa análise de risco eu vou contemplar o ambiente, vou contemplar os principais riscos daquela atividade e aí eu vou introduzir, vou colocar a análise de risco, né, juntamente com o procedimento de segurança. Aí como que nós procedimos nesse caso, né? Qual que é o procedimento? Nós criamos a análise de risco, certo? E nós criamos o procedimento de segurança, treina o funcionário em cima do procedimento de segurança, certo? Recolhe a assinatura dele certinho, deixa o procedimento de segurança bem claro, né, para o trabalhador daquele local, né? Deixa de preferência visível, né, com algumas placas educativas, e aí, ou seja, ele vai colocar aquele procedimento de segurança no dia a dia, no trabalho dele em altura que é rotineiro, entendeu? Para poder vocês não terem aquela dificuldade de ter que emitir uma análise de risco toda vez que o trabalhador for subir em altura. Aí eu crio um procedimento de segurança. Esse procedimento de segurança você pode contemplar ele até no seu PGR da empresa também, que é o Programa de Gerenciamento de Risco, certo? Tá, pessoal? Então que isso fique bem claro. O importante é você ter, né? Se você não tem a análise de risco em documento emitida, você vai ter ela o quê? Introduzida no procedimento de segurança. Já vai estar contemplado no procedimento de segurança, correto? Daquele serviço que você realiza rotineiro, certo? Então, na análise de risco coletiva, deve-se considerar todo o cenário, é dever do empregador realizar essa tarefa, porém é responsabilidade de todos. A norma ela diz que é dever do empregador. Por que eu falo? O empregador ele vai designar um profissional qualificado ou habilitado, né, que é um técnico de segurança ou um engenheiro de segurança, para quê? Para poder estar fazendo essa análise de risco. Como eu comentei com vocês, pode ser que o trabalhador tenha dificuldade de fazer uma análise de risco precisa, né? Um procedimento de segurança precisa de uma pessoa que não tenha uma qualificação na segurança do trabalho, porque pode ser que passe despercebido, né, alguns tipos de perigo e a pessoa também às vezes não saiba, né, o trabalhador às vezes, enfim, ele não vai saber o que fazer
utilizar uma matriz de risco para poder classificar se esse risco é um risco moderado, né? Se é um risco de maior, que pode causar maior gravidade, né? Que, como eu comentei com vocês no primeiro vídeo, o que é risco, o que é perigo, né? No trabalho em altura, perigo, por exemplo, é uma queda, e o risco? O risco é a combinação da probabilidade versus a severidade, certo? Então, o que deve contemplar nessa análise de risco? Deve contemplar acesso e circulação, ou seja, como que eu vou acessar aquele local de trabalho, né? Por exemplo, a subida vai ser numa máquina, um evaporador, por exemplo, né? Então, como que eu acesso? É uma escada marinheira, né? É uma plataforma elevatória? Como funciona? Qual que é o procedimento, né? Então, eu vou contemplar o acesso. E eu vou contemplar também a área de escape, né, que de repente você pode estar realizando um trabalho em altura que tem que, né, ser necessário uma área de escape. Também, pessoal, um terceiro ponto aqui, ó, muito interessante, é o ponto de ancoragem. O ponto de ancoragem ele é fundamental. É através do ponto de ancoragem que nós praticamente inicia um procedimento de segurança, uma análise de risco. Pessoal, isso é muito interessante porque no momento da queda, né? No momento da queda, o ponto de ancoragem ele é fundamental. Na maioria das vezes, por exemplo, podemos pensar assim: o trabalhador pesa 70 quilos, o ponto de ancoragem suporta 100 quilos. Não vá por esse caminho. Para nós chegar no cálculo certo do ponto de ancoragem, o ponto de ancoragem tem que ser um local estabelecido, projetado, né? Por um profissional habilitado, né? No caso um engenheiro, tem que projetar esse ponto de ancoragem, porque o momento da queda, depois eu posso estar mostrando para vocês alguns cálculos, né? Onde um trabalhador que pesa 100 quilos pode chegar até 1.600 quilos no momento da queda. Então, se esse ponto de ancoragem, por exemplo, foi algo, né, improvisado, por exemplo, o cara colocou o cinto lá numa tubulação que passa a água do hidrante, no momento da queda ele não vai suportar. E também eu vou estar gravando um terceiro vídeo, né, falando da parte prática, e dessa parte prática, o quanto esse fator de queda vai contribuir com a segurança também no caso do ponto de ancoragem. Então, nós devemos contemplar ponto de ancoragem na análise de risco, né? Nós devemos contemplar tipo de material utilizado. Eu estou utilizando uma corda, né? Estou utilizando uma linha de vida, né? Uma linha de vida que é um cabo de aço, certo? Eu tenho que contemplar qual material que eu estou utilizando, né? Inclusive lá, se eu for criar um procedimento, se for uma atividade rotineira, eu vou ter que criar isso, certo? E eu tenho que contemplar também condições do solo, porque isso é importante, e etc. Então, assim, condições do solo, condições meteorológicas, eu tenho que contemplar na análise de risco, ou seja, dependendo da atividade, né? Se for, por exemplo, a céu aberto, atividade em altura, a céu aberto. Esse trabalho não pode ser executado, né, sobre chuva, sobre rajadas de vento. Então tem que ter todo um cuidado com a questão meteorológica também, né? E também eu tenho que contemplar outro assunto interessante aqui, ó, seleção. Como é que eu vou selecionar os EPIs corretos para aquela atividade? A seleção é feita através da análise de risco. Então, na própria análise de risco, o trabalho, como eu comentei com vocês lá no primeiro vídeo, o curso de trabalho em altura ele é muito interessante. Por quê? Porque cada tipo de trabalho em altura pode ser diferente um do outro. Então, os equipamentos podem ser diferentes. Eu vou fazer essa seleção quando? Quando eu fazer essa análise de risco. Então, eu vou determinar. O trabalhador vai realizar uma atividade num serviço com telhado, né? É diferente, o acesso é diferente, né? O trabalhador vai fazer uma atividade pintura de caixa d'água. O trabalhador vai fazer uma atividade, né? Pode ser, por exemplo, ele vai fazer uma atividade numa linha de transmissão. Então, cada atividade é diferente. Então, por isso que eu tenho que contemplar, fazer essa seleção de acordo com a atividade. Também eu vou ter que fazer uma inspeção. Essa inspeção ela é para checar, né? Qual que é a finalidade dessa inspeção? Primeiro, checar se aqueles equipamentos estão dentro do padrão de segurança, né? Se aquelas travas de segurança, todos os equipamentos estão dentro do padrão, né? Que eu posso estar, como eu comentei, que eu vou estar gravando um vídeo falando desses itens também. E nessa inspeção eu vou checar também o que? Se esses equipamentos são adequados
para aquele trabalhador que vai realizar aquele serviço. Por quê? Porque o equipamento, pessoal, ele tem algumas limitações, né? Os equipamentos têm algumas limitações. E é interessante eu checar, né, nessa inspeção se aquele equipamento vai ser adequado para aquele trabalhador, correto? Depois aqui de inspeção, eu vou ter forma de utilização, certo? Qual que é a forma correta de utilizar, né? Eu tenho um padrão, né? Forma de utilização e limitação do sistema, né? Também. Aí eu tenho que contemplar as proteções coletivas que eu vou ter nesse serviço e a individual. Como eu citei no primeiro vídeo, nós devemos sempre, quando na emissão da análise de risco ou na elaboração do procedimento de segurança, nós devemos sempre contemplar a primeira medida da hierarquia que nós devemos contemplar o que? É tentar eliminar o risco, certo? Tentar eliminar o risco, ou seja, tentar eliminar o trabalho à altura, tá? Se eu não consigo, aí eu tenho que ir para as medidas protetivas, coletivas, certo? Se eu não puder implementar essa medida protetiva, coletiva, aí que eu vou para o individual, que é a utilização dos EPIs. Mas eu tenho que sempre deixar isso bem claro, que o EPI não pode ser a primeira opção já de início. Eu tenho que ser feito esse conjunto de hierarquia anterior. Para quê? Para que eu tente eliminar o risco. Certo, galera? Tá, eu dei vários exemplos no primeiro vídeo onde eu falo de eliminação de risco, né? A forma de eliminar o risco. Então, às vezes tem que envolver uma engenharia, né? Às vezes tem que envolver outros departamentos da empresa. Mas é interessante que você saiba o que pode haver o acidente, né, a queda, e o trabalhador utilizando todos os equipamentos de segurança, né, individual, e ter algum tipo de fratura, né? O trabalhador infelizmente caiu, mas teve rompeu, teve por exemplo, um ferimento, quebrou um fio de costela no momento da queda, ou teve algum ferimento a mais. Por quê? Porque o EPI ele pode reter, né, sua queda, mas pode haver alguma lesão, dependendo até do local onde o trabalhador cair, certo? Na análise de risco individual, deve considerar, além do cenário, as condições do trabalhador. Isso é muito interessante, as condições. Também é dever do empregador realizar essa tarefa, porém é obrigação do trabalhador colaborar, prestando todas as informações que subsidiam para poder emitir a análise de risco. Como, por exemplo, esse aqui agora nós vamos analisar a questão individual. Capacidade para o desempenho, isso é fundamental, tá, pessoal? Então é preciso ter uma capacidade para desempenhar, né? Não basta só, então o conhecimento, né, a experiência, ele é fundamental. Então, a capacidade para o desempenho, né? Condições físicas e psicológicas, por mais que o trabalhador às vezes fez o exame médico, tem 6, 8, 9, 10 meses que ele fez o exame médico. Lá quando ele fez, estava tudo ok, né? A parte física e emocional, a parte física e psicológica. Mas pode ser que no dia de hoje, no dia atual, você vai realizar o trabalho, ele não esteja assim, né? Ou seja, aí eu tenho que contemplar na análise de risco, eu tenho que contemplar que pode ser que no dia atual ele, né, relatou que as condições dele não estão totalmente adequadas. Isso eu já vi acontecer. Inclusive eu participei de um caso, né, mais ou menos parecido, né? Eu fui emitir uma análise de risco para ser feito um trabalho de pintura de caixa d'água, né? Uma caixa de mais ou menos uns 15 metros de altura. E aí no momento que eu fui emitir a análise de risco, né, fui fazer a análise do individual dos trabalhadores que ia executar aquele serviço, eu percebi que tinha um deles que estava com uma alteração psicológica bastante alterada, né? O rapaz, praticamente o trabalhador não conseguia achar uma trena que estava ali na sua cintura e ele não conseguia achar. Então, conversando com ele no particular, ele relatou que não estava vivendo um dia bom na questão psicológica. Imediatamente eu tive que o quê? Contemplar essa análise de risco e impedir que aquele trabalhador fizesse aquele trabalho em altura naquele dia, correto? Então, por isso que a análise de risco ela é pontual. Também, pessoal, nós temos também disciplina tática e consciente, que é a disciplina tática, o que você vai fazer lá em cima, né? Tem consciência do que você vai fazer, né?
ter uma equipe de 2, 3 ou 4 pessoas, já está definido a atividade que cada um vai executar lá em altura, certo? Depois, outro item interessante é nível de concentração, né? O trabalho em altura ele precisa que você esteja concentrado naquela atividade que você vai executar, né? Inclusive tem alguns nó que a gente precisa fazer, tem os equipamentos que precisa estar utilizando. Então, se o trabalhador não tiver com nível de concentração adequada, pode resultar em acidentes graves, né, no trabalho em altura. Então, o nível de concentração ele é fundamental. E depois, por último, a predisposição, ou seja, o trabalhador tem predisposição para poder realizar, porque eu costumo falar isso, galera, porque o trabalho em altura, ele necessita o quê? De físico, né? Ele necessita de uma condição física adequada para ser realizado aquele serviço, né? Então, não tem mágica, então precisa ter predisposição. Então, às vezes, né, 3 horas da tarde, às vezes o sol brilhando, um pouco quente, né? E aí, às vezes, tem que fazer um acesso de um local um pouco elevado, ou seja, é preciso ter, né, predisposição para poder realizar essa atividade, correto? Então, a análise de risco, como eu comentei com vocês, ela tem essa função, né, de eu vou analisar tanto a questão, né, coletiva, certo? Eu vou analisar a parte coletiva, do local, do ambiente, mas eu vou analisar também a parte individual, correto? Dando sequência, agora eu vou mostrar para vocês um exemplo interessante. Então, qual que é o desafio praticamente dos equipamentos de segurança? Os equipamentos de segurança, o desafio maior é o que? Reduzir, ou seja, reduzir o impacto, né, em 6 kN ou menos, né? Menos 6 kN, que é 600 kg, ou seja, não, o trabalhador não pode bater, né, contra nenhum obstáculo, e eu tenho que reduzir. Então, o sistema de proteção contra a queda, né, ele tem que ter essa função, porque o corpo humano, né, infelizmente no momento da queda, né, pode ser que se o talabarte que ele está utilizando, por exemplo, não tem um ABS, um sistema ABS, o que vai ocorrer? Vai ocorrer uma queda momentânea, aonde essa queda vai provocar o que? Um dano no corpo do trabalhador. E eu vou fazer um exemplo aqui, ó, utilizando esse mouse aqui, ó. Então, vou fazer uma comparação aqui, que esse mouse seja, né, uma pessoa realizando um trabalho em altura. No momento da queda, o que vai ocorrer? Um chicote, certo? Essa força, né, aqui no ponto de ancoragem, uma pessoa que pesa 100 quilos, né, estou colocando um exemplo, pode chegar até 1.600 quilos, né, o tranco que dá aqui na parte superior. Então, o corpo do cara aqui, ó, não vai suportar o que? Aquela força de impacto de 1.600 quilos. Então, recomenda-se que o trabalhador suporta, né, tem que ficar que o trabalhador, o momento da queda, o impacto não pode ultrapassar 600 quilos força, ou seja, 6 kN, né? Quando há uma queda, né, o nosso intestino, toda a parte intestinal nossa, né, tem uma projeção, e essa projeção, se ela passar de 600 kg força, pode deixar várias sequelas no corpo do trabalhador, certo? Essa é a função, beleza? O sistema de proteção contra queda, na NR 35.11, fala o quê? Que a análise de risco prevista nessa norma deve considerar o sistema de proteção minimamente os seguintes aspectos. Letra A. O trabalhador deve permanecer conectado ao sistema durante todo o período de exposição ao risco de queda. Isso é muito interessante. Então, o primeiro ponto que o trabalhador deve permanecer conectado ao sistema, né, durante todo o período de exposição ao risco. Então, por que eu estou comentando isso? Às vezes montou um andaime lá com 7 ou 8 metros de altura e o acesso é com uma escada manual, tá? Mas não tem uma linha de vida na escada manual, então o trabalhador já está exposto ao risco de queda. Então eu tenho que implantar uma linha de vida na escada manual para poder ele acessar o andaime de forma segura, entendeu? Na letra B, eu tenho que considerar também na análise de risco distância de queda livre.
o pessoal tem que fazer um cálculo, é uma matemática que se faz para poder encontrar esse cálculo. Eu vou mostrar para vocês aqui. Como é que nós fazemos esse cálculo? E eu tenho que relatar isso na análise de risco, a distância de queda livre. Qual que é a distância de queda livre? É 60 centímetros, 70, 30 centímetros. E eu tenho que colocar também, de acordo com a norma, isso aqui é o ponto fundamental, fator de queda. O que é um fator de queda, né, pessoal? Fator de queda é fundamental eu colocar também. Qual que é a graduação do fator de queda? Aí eu tenho que colocar também na análise de risco a utilização de um elemento de ligação que garanta um impacto de no máximo 6 kg transmitir ao trabalhador, enquanto, né, da retenção de uma queda, né, eu tenho que colocar também aqui na letra E, né, uma zona livre de queda, e tem que colocar a compatibilidade entre os elementos do sistema de proteção de queda. Então, o que é isso na verdade? Resumindo, o que é esse elemento que vai reduzir esse impacto, né, que pode ser de 1.600 para menos de 600 kV? Vai ser o talabarte, né? Vai ser o talabarte. O talabarte ele vai ser determinante. Então, no momento da queda, como eu fiz o simulado aqui com vocês utilizando o mouse, né? Qual que é a vantagem de você estar utilizando o talabarte correto? Né? No momento da queda, né, esse chicote vai ocorrer como? Quando o trabalhador, né, infelizmente, se houver um acidente, esse ABS, né, vai fazer com que essa queda, essa força de impacto diminua para menos de 600 através do seu sistema que nele é conectado, que eu vou estar mostrando isso possivelmente no próximo vídeo. Então eu tenho que colocar essa zona livre de queda, né? Eu tenho que inserir também na análise de risco, e vou mostrar para vocês aqui, ó, no slide seguinte, o que é essa zona livre de queda. Pessoal, olhando essa imagem aqui, ó, na primeira figura, olhando aqui da esquerda para a direita, você está vendo aqui que o trabalhador está com o cinto de segurança e está conectado acima da cabeça, correto? Isso nós chamamos de fator zero, ou seja, se o trabalhador houver uma queda, o impacto será menor, ou seja, por quê? Porque está conectado bem acima da cabeça, nós chamamos de fator zero, tá? Já na segunda figura, né, na figura do meio, você está vendo que o trabalhador está com cinto de segurança e está acoplado, né, está ancorado na altura da cintura. Nós chamamos isso de fator de queda nível 1, né? Está na altura da cintura, nível 1. Certo? O trabalhador vai sofrer a queda e o impacto não vai ser zero. Por quê? Porque zero está acima da cabeça, então já vai ter um certo impacto. E o 2 é o mais perigoso, que você está vendo, tem uma cruzinha aqui em volta, aqui um X, né? Já porque mostrando que se houver uma queda, se o cálculo não foi feito corretamente, de acordo com o sistema de proteção que eu estou utilizando com o talabarte, ele pode cair e acertar até o chão, né? Considerando, né, considerando todo o fator de queda. Então, nota para vocês que sempre o ideal de um ponto de ancoragem, de um cinto, é o fator zero, ou seja, sempre o ideal é ele estar conectado à altura acima da cabeça, para não haver esse impacto, correto? Dando sequência aqui, ó. Então vamos entender aqui agora como é que funciona esse conceito de queda livre que eu tenho que relatar na análise de risco. Como que é esse conceito? Esse conceito, pessoal, é realizado da seguinte forma. Eu tenho 3 medidas, aí nessa imagem que estamos vendo, né? Eu tenho 3 medidas. Eu tenho um ponto de ancoragem, que está representado pelo LY, certo? Com 1,30 centímetros, né? 1,30 metros, que é a altura entre a argola, né, do peito do trabalhador até o ponto de ancoragem. Então tem 1,30 m de comprimento, o talabarte, certo? Que é o elemento de conexão. Aí eu tenho a altura do pé do usuário até o peito, onde o cinto está conectado, certo? Que nós está na medida HDP, com 1,50 m, ou seja, 1,50 m, 1,5 m de altura. E eu tenho a terceira medida, que é o que? O HA,
é a altura de ancoragem. Então eu tenho as três medidas principais para poder fazer essa matemática, para poder fazer esse cálculo, tá? Então essas três medidas são fundamentais: a altura de ancoragem, a altura da argola dorsal ou peitoral, certo? E o comprimento do talabarte. Então, resumindo, é aí que eu vou fazer a conta, certo? Vou fazer abaixo agora uma conta simples, certo? Onde eu vou pegar, ó, eu vou fazer a conta da seguinte forma, certo? Eu vou pegar a altura, tá? A altura do ponto de ancoragem menos o comprimento do talabarte, menos a altura dorsal ou peitoral, certo? E vou encontrar um resultado, vou repetir o cálculo anterior, vou até passar para o próximo slide para ficar mais fácil para vocês. Ó. Aqui mostra mais corretamente esse cálculo. Então, eu tenho aqui, ó, a matemática feita. Então, 1,30, o que é esse 1,30? Esse 1,30 é o comprimento do talabarte, certo? Esse 2,10 é a altura do ponto de ancoragem. E essa medida de 1,50, esse número de 1,50 é a altura do ponto de conexão peitoral ou dorsal, certo? Então, o que é a matemática que eu fiz? 2,10 menos 1,50 equivale a 0,60 centímetros. Agora eu faço a conta, 1,30 menos 60. Eu encontrei o que? 70 centímetros de quê? O que é 70 centímetros, galera? Esse 70 centímetros é a medida de queda livre, ou seja, vai ser a medida de queda livre que o trabalhador vai ter. Entenderam? Então isso é interessante eu entender que cada local que eu posiciono o cinto de segurança, eu tenho um conceito de queda livre, tá? Porque eu tenho as três medidas principais: o comprimento do talabarte, certo? No caso, o exemplo que eu dei que foi de 1,30 m, a altura da conexão peitoral ao dorsal, que é de 1,50 m, correto? E a altura do ponto de ancoragem onde eu coloquei o cinto, que foi de 2,10. Então, essa é a medida esses são os três cálculos que eu utilizo para poder buscar esse cálculo. Entenderam? Então, ou seja, quanto mais comprido for o talabarte, mais pode ser que essa queda livre seja maior, porque eu vou alterar a medida de 1,30 m, correto? Se tiver dúvida nesse cálculo, na parte para fazer esse cálculo na matemática, pode deixar aqui embaixo nos comentários que a gente vai passar para vocês, tá? Esse aqui é apenas um exemplo. Então eu tenho que colocar na análise de risco, eu tenho que considerar esse fator importante, né? Que é o fator de queda livre. Quanto vai ser a queda livre nesse caso, né? E qual que é o tipo de fator de queda que esse trabalhador vai estar exposto? É o fator 0, onde ele está conectado acima da cabeça? É o fator 1, onde ele está conectado à altura da cintura? Ou é o fator 2, onde está conectado ao nível do pé, que é o mais perigoso? Então tem que contemplar isso na análise de risco ou no procedimento de segurança, no que for a sua necessidade. Entenderam? Então, pessoal, tem uma técnica, né? Existe essas técnicas para a gente trabalhar na parte da altura, que eu sempre tenho que levar em consideração. E aqui faz toda a diferença, o que? Faz toda a diferença o talabarte. Então o talabarte ele faz toda a diferença porque a abertura dele acontece entre 200 e 600 kF. Uma vez que é absorvido o impacto, né, a fita se manterá com a resistência estrutural acima de 1.500 kg, né, de 15 N. Então ela não vai romper. Não é que o talabarte vai romper quando houver a queda, ele vai abrir, né, essa estrutura que vocês estão vendo aí, né, com várias dobras, ela vai abrir. Então, Carlos, por que às vezes eu só fico encostado no cinto, o talabarte não abre, né? Falando em linguagem bem clara, porque esse peso não atingiu 200 kg força. A partir da hora da queda, esse peso dá os 200 kg, vai atingir os 200 kg força, né? E aí o talabarte vai ser aberto, né? Então esse é o conceito que nós chamamos do absorvedor de energia, o ABS. Agora é bem interessante, Carlos, existe
Existe talabarte que não tem absorvedor de energia? Existe, pessoal. Ele é ilegal no mercado? Ele não é ilegal no mercado. Ele tem um CA, ele tem a aprovação do Ministério do Trabalho, do mesmo jeito. Então, quando que eu utilizo ele? Aí eu tenho que entender o quê? Por isso que tem que ter uma análise de risco. Porque se você vai realizar um trabalho, né? Então, esse tipo de talabarte que ainda hoje tem no mercado, né, que não tem absorvedor de energia, nós chamamos de talabarte de posicionamento. Ele não é um talabarte para poder reter queda, ele é um talabarte de posicionamento. O que é um talabarte de posicionamento, Carlos? Vou citar um exemplo, por exemplo, do pessoal que trabalha na parte elétrica, né? Ele sobe geralmente lá no poste, né, ou numa escada, e aí às vezes precisa ficar parado ali por algumas horas, e eles posicionam, né, o talabarte para isso. Então ele não vai estar ali para poder reter a queda, ele vai estar ali para poder posicionar o trabalhador, enquanto o trabalhador vai estar utilizando outro talabarte para reter a queda. Por que ele vai estar utilizando ele para poder reter a queda? Por que ele não pode utilizar? Que como eu comentei com você, se o talabarte, estou usando aqui o exemplo do mouse, né? Então, se o talabarte não tem retenção de queda, quando o trabalhador cair, infelizmente, esse tranco vai ser o tranco seco, né? Então, toda a força de energia, né, pode ser altíssima, de 1.000 quilos, 1.500 quilos, pode chegar até 1.600 quilos, dependendo do peso do trabalhador e dependendo o fator de queda que ele estiver utilizando, tá? Então pode ser letal para o trabalhador, certo? Então aí está a diferença, tá? Outro ponto interessante que o talabarte também tem, que a gente tem que estar citando, é que ele também, galera, ele também tem vários comprimentos. Então eu vou comprar o talabarte de acordo com a minha atividade, tá? Isso é muito interessante. Eu vou comprar um talabarte de acordo com a minha atividade. Eu não posso comprar um talabarte que não é adequado para aquela atividade em altura que eu vou realizar, certo? Eu tenho que comprar sempre de acordo com a atividade que eu vou executar. Vou dar um exemplo aqui, ó. Ó, tem essa imagem aqui que eu peguei, muito interessante. Então, nota, ó, comprimento do talabarte, 1,80 m, certo? Absorvedor de energia aberto, que é o ABS, 1 metro, tá dando quanto? Tá dando 2,80 m, correto? Mais a altura entre a argola dorsal e o pé do usuário, 1,50 m. Ou seja, do pé do usuário até a argola dorsal ou peitoral. 1,50 m. Quanto já está dando aí? Né? Já está dando praticamente 4,30 m. Mais 1 metro de fator de segurança. Quanto que chegou? Chegou a 5,30 m. Ou seja, esse talabarte meu, né, nesse exemplo que eu estou citando aqui, eu só posso utilizar ele em uma altura superior a 5,30 metros. Então, ou seja, se eu estiver fazendo uma troca da lâmpada, né, num ambiente com 4 metros de altura e houver a queda, infelizmente eu posso o quê? Acertar o chão. Então, infelizmente, acaba ocorrendo o quê? Então, por isso que os equipamentos de trabalho em altura, jamais eu posso adquirir eles sem passar por um treinamento. Por quê? Porque do mesmo jeito que eles têm a função, eles podem reduzir, né, as consequências daquele acidente, daquela queda. Se o trabalhador não souber utilizar, não tiver um treinamento, um conhecimento específico para isso, pode se transformar em quê? Pode se transformar em tragédia, porque ele vai ter a falsa segurança de achar que está seguro e não está. Então, por isso que eu tenho que conhecer cada equipamento que eu estiver utilizando. E esse elemento de ligação, no caso do trava-queda, ele é fundamental. Ele, né, praticamente tem essa função fundamental do que? Do absorvedor, de absorver o trabalhador no momento da queda. Tá? Então, normalmente você vai chegar na loja para comprar, né, um cinto de segurança, né, o lojista pode te entregar o cinto e falar, você não vai levar o talabarte? Sim, mas ele pode apresentar, por exemplo, não, tem dois preços aqui, ó. O talabarte, pessoal, só uma coisa interessante, ele faz parte do CA do cinto. Então é interessante que sempre quando eu compro o talabarte, o cinto, né, de uma determinada marca,
marca já vem aquele talabaste junto com o cinto, né? Por quê? O talabaste faz parte daquele CA do cinto, é aquele conjunto, os dois funcionam junto. Só que infelizmente, né, no mercado existe o que? A venda do talabaste em unidade. Então, vamos ser sinceros, se eu quiser comprar no mercado, vou comprar um talabaste, agora principalmente numa venda online, eu posso comprar um talabaste sem absorvedor de energia, certo? Ou com absorvedor, eu quero apenas um talabaste, você pode comprar um talabaste. Então, se você não tiver o conhecimento, entender isso, você vai utilizar da forma incorreta. Aí pode gerar graves acidentes. Beleza, pessoal? Eu não sei se eu fui muito claro aqui na explicação, porque é um pouco complexo, né? Essa questão dos equipamentos, né? Principalmente equipamento de ligação, mas eles têm uma função muito importante e fundamental, mas tem que ter o conhecimento para utilizar da forma correta. Então, o que pode ocorrer? Por exemplo, há um conceito aqui, se eu não tenho uma zona livre de queda necessária, né? Tem um exemplo aqui, tem um obstáculo no solo e o trabalhador está utilizando no fator 2, ou seja, se ele cair, o que pode ocorrer? Se ele cair, ele pode acertar, né, o obstáculo, tá? Ele pode acertar porque o fator de queda não era suficiente para o trabalho que ele estava realizando. Então, a primeira providência que eu tenho que ver no meu talabaste é qual que é o fator, né? Eu tenho que ver qual que é a zona livre de queda, ou seja, qual que é a medida que eu tenho nele, é 5,30, é 4,50, tá? Só lembrando que tem talabaste mais curto, né? Para você trabalhar em ambientes embaixo, nós chamamos talabaste de baixas alturas, né? Onde geralmente o impacto o talabaste mais curto facilita para você realizar, principalmente serviços de pequenas manutenções, né, na empresa, né, que tem alturas variadas, correto? Então, esse é o cálculo da zona livre de queda que nós fazemos, tá? Nós temos, inclusive, se você precisar desse treinamento na sua empresa, né, entre em contato conosco, nós podemos levar até você. Então o trabalhador tem que aprender a fazer esse cálculo, né? Ele tem que olhar o seu equipamento e ver se ele está compatível com aquela atividade a executar. E eu tenho que contemplar esse sistema de proteção contra queda lá no procedimento de segurança, né? Na análise de risco. Eu tenho que contemplar isso, tá? Então, conclusão, não significa que não deverão ser adotadas medidas para eliminar ou reduzir ou neutralizar os riscos nos trabalhos realizados em altura inferior a 2 metros. Eu tenho que ter mais cuidado, como eu comecei lá, quando eu comentei com vocês lá no primeiro vídeo, que as baixas alturas também representam um risco de acidente muito grande. E eu tenho que considerar isso. Aqui vamos falar um pouquinho agora de sistema de ancoragem. Então, não menos importante que o EPI, do que o próprio EPI, Equipamento de Proteção Individual, é considerado como coração do sistema de segurança a ancoragem, né? Onde conectamos a corda, né, com um ponto mecânico, seja vertical ou horizontal, deve estar dimensionada, né, para receber uma queda ou impacto. Para todos os novos projetos de instalação de linha de vida, do cabo ou guia, pontos de ancoragem, trilha, etc., deve ser emitido uma anotação de responsabilidade técnica, ou seja, que, como eu comentei com vocês, a definição, né, a instalação de ponto de ancoragem, ela deve vir precedida, né, de um projeto de anotação técnica de um profissional habilitado. Por quê? Porque ele tem que fazer esse cálculo, né, da zona livre de queda, qual vai ser o impacto nessa linha de vida, né? E para usar a corda, do mesmo jeito, a corda, pessoal, ela pode ser usada como linha de vida? Pode, mas é interessante ter esse entendimento, o quê? Né? Exemplo, quanto mais comprido tiver os pontos de ancoragem da corda, o que pode ocorrer? Mais distante for, mais eu posso ter o que? Uma dilatação dessa corda. Então é interessante que na análise de risco eu estabeleça qual que é os pontos onde que eu tenho que fazer a ancoragem, né? Vamos, por exemplo, eu tenho que fazer um trabalho em cima de um telhado, num barracão que tem aí, por exemplo,
vamos dar aqui 30 metros de comprimento o barracão tem, né? Se eu amarrar de repente, fazer um 8 na ponta de uma corda, outro 8 na ponta da corda e amarrar, de repente essa linha de vida não vai ser o que? Segura para mim trabalhar sobre o barracão. Por quê? A corda com esse comprimento pode sofrer uma dilatação no momento da queda, né? Quanto mais comprido fica a corda, mais ela pode sofrer dilatação. Então o que é o ideal para a gente? O ideal é que eu estabeleça pontos de ancoragem mais próximos, nós chamamos de backup, né? Eu costumo recomendar a cada 3 metros, fazer um ponto de ancoragem, né? Ou seja, fazer um 8 no meio da corda e sair colocando backups. Para quê? Para a corda ficar cada vez mais curta a linha e assim ela tem mais confiabilidade, vai evitar que ela sofra um processo de dilatação, certo? Então por isso que é necessário o treinamento na parte prática, que aí você vai entender, né? Putz, não basta eu só colocar a corda, eu tenho que saber fazer os nó de ancoragem correto, né? E qual que é a distância correta onde eu tenho que fazer os backup. Nós podemos geralmente, então é muito comum, infelizmente, ocorrer erro em ponto de ancoragem, sem um ponto de ancoragem que não tenha projeto, porque como eu comentei com vocês, o trabalhador no momento da queda, o cara que pesa, por exemplo, o trabalhador que pesa aí 100 quilos, no momento da queda, essa velocidade, esse peso pode ser multiplicado, né, por 5, por até 10 vezes o peso dele no momento da queda. Então pode ser que o ponto de ancoragem não suporte a queda do trabalhador no momento do acidente. Dica aqui interessante, atenção, todos os equipamentos e sistemas de proteção devem ser inspecionados antes do início das atividades e substituídos em caso de detecção de anormalidades como deformação, trinca, oxidação acentuada, rachadura, cortes, enfraquecimento das molas e costuras rompidas. Então eu tenho que fazer uma inspeção nos equipamentos antes deles utilizarem. Escada. A escada é um dos principais meios de acesso que utilizamos no trabalho em altura, né? Nós temos diversos tipos de escada, né? Eu tenho que escada e rampas, né, devem ser precedidas de guarda-corpo. Eu tenho escada de mão que deve ter os degraus uniformes fixados por meio de travas, né, entre os degraus. E aqui eu tenho, por exemplo, uma escada marinheira, inclusive tem NBR para isso, tá, pessoal? Tem uma escada manual comum, né, essa da esquerda, e tem a escada dobrável, né, uma escada tipo em V. O certo é que de acordo com a atividade, é a escada que eu vou utilizar. Infelizmente, acaba tendo muito acidente no trabalho em altura com escada de alumínio. A escada de alumínio não é recomendada para o trabalho em altura para quem tem risco com a parte elétrica, correto? Não pode ser de forma alguma utilizado, porque o alumínio é condutor da parte elétrica, né, da corrente elétrica. Então não posso usar uma escada de alumínio. Caso eu trabalho com manutenção de estufas agrícolas, certo? Então, se na análise de risco constatar o perigo de choque elétrico, já fica totalmente inviável o uso dessa escada de alumínio. Aí tem que ser uma escada, né, adequada para atividades elétricas, certo? Para quem realiza serviço de manutenção, por exemplo, em estufa agrícola na parte elétrica. Aí tem os andaime. Eu vou passar aqui e explicar para vocês que o interessante, sempre quando está montando um andaime, né, a gente está montando, é interessante, a montagem de andaime, pessoal, também é necessário ter o quê? Um treinamento. Montagem de andaime não é tão simples não. Dependendo da altura do andaime, a quantidade de andaime, tem uma certa dificuldade. Então é necessário ter um treinamento, né, para montador de andaime, né? Então existem vários tipos de andaimes que nós vamos estar citando aqui para vocês. Em toda montagem de andaime deverá possuir projeto esquemático elaborado por profissional habilitado, né, contendo layout e área de memorial de cálculo, né? Deve possuir identificação padrão de placa indicando as condições, né?
Os andaimes devem possuir sinalização através de placa indicando sua condição, né, e que está em montagem, se está liberado, se está interditado, não deve estar no andaime. Também nós temos um dos meios de acesso ao trabalho à altura muito utilizado, que é as plataformas elevatórias. Mas aí eu vou fazer um parênteses aqui para vocês, o seguinte, o curso de NR35 Trabalho em Altura não contempla o curso de operação de PTA, de plataforma elevatória. Então, o trabalhador que ele mesmo opera o equipamento, ele tem que receber um outro treinamento. Então, o cara tem que ter 2 treinamentos, um trabalho em altura e outro de operação da plataforma elevatória, onde ele vai aprender todos os principais riscos, né, e evitar os principais perigos que aquela atividade de operação da PTA pode trazer no trabalho dele, correto? Então, a plataforma elevatória é articulada sobre rodas, alimentada por bateria ou motor a combustão, né, com comandos de operação. Toda a plataforma elevatória em uso próprio ou alocada, né, deve ter disponível, né, para o operador em linguagem portuguesa, como se diz, né. Os equipamentos deverão se possuir com estabilização automática. Então, ou seja, é necessário que o cara entenda da operação dessa máquina, né. Falando um pouquinho aqui das plataformas, né? Plataforma para movimentação de trabalhadores sob telhado, exclusiva para executantes, só do serviço com piso resistente, né? Capaz de suportar o esforço submetido. Dispositivo de interligação, travamento entre os elementos de ponto de conexão da linha de vida. Então, como vocês estão vendo aí, ó, tem uma linha de vida sobre o telhado, né? Para poder ser realizado ali o acesso de forma segura. Então, o que é o ideal? O ideal é que o trabalhador tenha o quê? Condições, né? Ele tem ali, geralmente havia alguns modelos, uma espécie de umas tábuas de alumínio para poder colocar sobre o telhado. Porque tem alguns tipos de telhado que chega a ser resistente, né? Mas tem uns tipos de telhado, né? Alguns tipos de material, não vou citar aqui marca, né? Modelo, que é muito frágil. Então, se o trabalhador dá muito acidente, eu vou andar aqui meio que de 4 pés, mas o telhado não vai suportar. Então, o que a gente recomenda? Sempre trabalha com as tábuas de alumínio, né, apropriada para telhado, onde nós chamamos de passarela, onde o trabalhador vai andar sobre essas passarelas. Principais áreas com grande risco de queda, nós temos o telhado, fachada, escadas móveis, andaimes, escadas fixas, né? Áreas confinadas, inclusive o trabalho confinado sempre tem altura envolvido, né, porque seja subida ou descida. Então sempre é necessário que o trabalhador de espaço confinado tenha o curso de trabalho em altura, porque normalmente ele precisa utilizar os equipamentos para altura, inclusive até para a gente fazer o próprio resgate dele. E sem contar, pessoal, que um outro detalhe importante, todo trabalho que eu vou executar em altura, eu tenho que pensar no resgate. Eu tenho que ter uma forma de resgate. E o serviço público, né, no caso dos bombeiros, não pode ser a primeira função primária de resgate, né? O resgate, eu tenho que pensar, o bombeiro tem que ser secundário, eu tenho que ter um plano de resgate interno ali na empresa. Como é que eu vou executar o resgate em caso de acidente, né? Eu tenho que ter esse plano, tem que ter pessoas treinadas, preparadas para isso, para poder resgatar o trabalhador no momento da queda, né? Porque, como eu comentei com vocês, já ouvi bastante isso, né, alguns treinamentos que eu, né, fiz, o trabalhador, a média que ele suporta é de 7 minutos, né, em segurança após a queda. Então, ou seja, se ele cair e ficar pendurado mais do que 7 minutos, ele pode ter sérias sequelas, pode sofrer um aprisionamento, né, da corrente sanguínea e ele pode não suportar. Então, por isso que o socorro ele tem que ser imediato, correto? Nós temos também aqui, ó, construção metálica, tá muito trabalho em altura, dupla movimentação, carga e descarga. Então você vê que cada tipo de trabalho em altura a gente usa equipamento diferente. Aqui carga e descarga normalmente em caminhão, vagão, e a gente acaba utilizando aquele trava-queda, retrátil, né, onde você tem uma conexão dorsal, fazendo com que o trabalhador tenha a frente, né, tenha os braços livres para poder realizar o manuseio de carga. E aqui no cinto é interessante a gente entender o que? O pessoal tem cinto
que não tem conexão frontal ou peitoral, não tem conexão peitoral, só tem conexão dorsal. Carlos, ele é ilegal? Não, de forma alguma. Ele tem um CA, foi aprovado pelo Inmetro, mas por que tem cinto que tem conexão apenas frontal, dorsal, dorsal e não tem peitoral? Determinadas atividades, pessoal. Eu vou estar gravando um outro vídeo falando sobre os EPIs, né? Vestindo o cinto e mostrando as principais funções dele. Mas é interessante eu entender o quê? Que normalmente eu tenho os cintos e eu tenho 3 pontos, né, de conexão do elemento, né, que é o talabarte. Ou é no peito, certo? Ou é nas costas, a gente chama de dorsal, ou é aqui no ombro, quando é um serviço, por exemplo, em espaço confinado, onde o trabalhador tem que fazer o acesso, entrar no local, né, tipo um chaminé, por exemplo, tá? Então essas argolas lateral não é argola de conexão do trabalhador para suportar a queda, é apenas para poder colocar um talabarte de posicionamento, né, e tudo mais, mas menos para quê? Para retenção de queda é apenas peito, costa e ombro, correto? Então eu vou estar gravando um vídeo falando sobre isso, que é um ponto fundamental para a gente entender a questão do cinto de segurança, porque eu costumo ver muito nas empresas que eu visito às vezes, infelizmente, a aquisição do cinto errado, né? O trabalhador, pessoal, existe vários tipos de trabalhador, como eu comentei. O que é um trabalho que considera um trabalho horizontal? Uma plataforma elevatória. Você, de repente, pode acessar uma altura com ele conectado dorsal, ou seja, você vai ter as mãos, né, para poder fazer os manuseios, fazer sua atividade, correto? Agora, se eu tenho uma atividade vertical, aí é interessante que eu tenha conexão no peito, né? Vou subir uma escada marinheira. É mais interessante que eu tenha uma conexão no peito, que se precisar fazer um resgate desse trabalhador, ele vai estar numa posição de resgate, né? Se ele estiver conectado nas costas, dorsal, no momento da queda, qual que é a tendência? O trabalhador ficar com o corpo totalmente torto e aí sendo muito difícil fazer o resgate. Tá? Eu já vi alguns vídeos assim da conexão errada, infelizmente na hora de fazer o resgate acaba tendo uma dificuldade muito grande. A inspeção no cinto de segurança deverá ser realizada através da lista de verificação, que é aquele documento que eu comentei lá no primeiro vídeo, né? Em caso de queda, o empregado deve comunicar a supervisão e substituir o cinto imediatamente. O cinto de segurança, sempre que se houver acidente, ele deve não ser utilizado. Por quê? Porque no momento da queda pode ser que algumas costuras sejam danificadas. Se você continuar utilizando ele, pode ser que elas não sejam suficientes e se houver um outro acidente. Talabarte duplo, equipamento componente de conexão de um sistema de segurança contra queda para reter, né, e limitar a queda do trabalhador. Existe talabarte, esse talabarte, né, faz a conexão alternada a cada uma das extremidades do talabarte, de maneira que o usuário tenha sempre um dos dois conectores conectado à estrutura, assim o trabalhador fica 100% ancorado. Porque, pessoal, no passado, o que acabava ocorrendo? Não tinha, utilizava-se o talabarte com uma conexão única, mas muitas das vezes o trabalhador estava fazendo um acesso, né, vertical, principalmente em escada marinheira. Enquanto eu tirava a conexão, o gancho, para mudar de um degrau para o outro, ele ficava o quê? Sem proteção e caía. Então, quando criou a dupla conexão, ficou muito mais prático, porque o trabalhador vai tirando um e colocando o outro, correto? Observação: considerar a abertura do absorvedor de impacto do talabarte no momento da queda. A gente tem que considerar, né? Como eu comentei lá agora há pouco, né? Que eu sempre vou ter que... Qual que é as duas informações importantes que eu tenho que inserir na minha análise de risco, né? Fator de queda, certo? E distância livre de queda. Essas duas informações eu tenho que inserir na minha análise de risco. Ou seja, o trabalhador tem que estar ciente daquela atividade que ele está fazendo, né? Por quê? Porque de repente tem que fazer alguma correção para poder evitar o perigo, né? Para poder evitar o risco de queda. Aqui eu tenho um trava-queda retrátil. Trava-queda retrátil muito utilizado, por exemplo, para
em carga e descarga de trilho, né, de vagão, de caminhão, né, em área de logística, onde você pluga na parte dorsal, né, e fica com umas mãos totalmente livres para que a parte frontal para você realizar a sua atividade, né. Equipamento geralmente pode ser automático, travamento que permite movimentação retrátil de um cabo de fita destinado, né, a travar a movimentação do cinturão, né, um cabo retrátil, elemento retrátil do travamento de trava-queda que liga ao cinto de segurança, pode ser de cabo ou fita também, né, então pode ser tanto um cabo de aço ou pode ser uma fita que utiliza nele também, né, para poder estar fazendo a conexão com o cinto de segurança. Aqui é um trava-queda. Esse trava-queda, pessoal, é interessante que tem dois modelos, tá? Tem ele para cabo de aço e tem ele para corda. Então eu vou comprar de acordo com a minha realidade. Infelizmente é um dos componentes que eu tenho pego também em alguns treinamentos, o pessoal utilizando errado, né? Chega no balcão da loja para comprar, eu quero um trava-queda. O cara fala, você quer para 10,5 ou quer para 12 milímetros? Eu falo, eu quero para 12 milímetros. Mas aí não passa a observação se é para corda ou se é para cabo de aço. E é diferente. Então existem dois modelos, para corda e para cabo de aço. Tá? E faz toda a diferença também. Depois eu vou estar mostrando para vocês que o talabarte, o trava-queda, desculpa, ele tem posição de colocar ele. Então ele tem normalmente ele tem uma seta indicando a posição de colocar. Se for colocado errado, né, no momento da queda, ele não vai ter garantir proteção nenhuma. Tá? Eu vou estar gravando um outro vídeo mostrando isso para vocês, que é muito importante. Esses equipamentos é necessário que a pessoa tenha conhecimento e treinamento para poder trabalhar com eles, tá? Senão você pode criar uma falsa segurança. Então, equipamento é destinado a travar a movimentação do cinturão de segurança quando ocorrer uma queda. E sempre quando o trabalhador está utilizando ele também, o ideal é sempre colocar ele acima da cabeça, né? Para quê? Para que se houver uma queda, o fator de queda seja zero, né? Ou seja, o impacto é menor. Trava-queda em pontos móveis, né? Também item importante de verificação, não deve ter arrebites frouxos, peças desgastadas ou empenadas, né? Tem que não utilizar o aparelho que apresentar algum dos problemas acima. Manter o trava-queda limpo, afastar de produtos químicos nocivos como ao ar, eles são aço inox, né? E proteger, né, de intempéries do local, por exemplo, que tem algum tipo de produto químico que possa causar isso, né? Como eu comentei com vocês, pode ser de cabo de aço, pode ser de corda, tá? Então a gente usa normalmente o trava-queda, nós utilizamos ele o quê? No deslocamento vertical, né? Ou às vezes horizontal, em alguns casos a gente precisa estar utilizando também, que no caso de telhado mesmo, a gente tem uma inclinação às vezes um pouco inferior, né? 30%, 40%, eu posso estar utilizando também o trava-queda dessa forma, como posso estar utilizando praticamente totalmente vertical, né? Com inclinação de 90%. A corda de segurança, pessoal, é uma coisa fundamental. Sempre é importante no seu kit de trabalho à altura você ter uma corda. É muito raro os casos que não precisa de uma corda, né? Eu vejo alguns casos que às vezes a pessoa está, eu citei lá no primeiro vídeo, né? Tem um cinto de segurança, tem um talabarte, tem um trava-queda, tem um mosquetão, mas aí precisa fazer um trabalho no local que não tem ponto de ancoragem. E aí? De repente, se você tem a corda de segurança, você pode montar um ponto de ancoragem com essa corda. Se você não tem, infelizmente, só o cinto de segurança não vai, só o cinto talabarte não vai resolver o seu caso. Então, por isso que eu dei que contemplar na análise de risco a necessidade do ponto de ancoragem como um item fundamental, né, para aquele tipo de trabalho ser realizado. Então, a corda ela tem especificação aqui, por exemplo, a NR18 ela trata muito bem, né, como é que ela tem que ser, né, que as fitas de identificação, ser 3 capas, né, com capa amarela, visual, a alma da corda. E aqui, como eu comentei com vocês, caso no livro de queda. Aqui tem um outro exemplo aqui nesse slide, né, que mostra o que? Aqui está praticamente mostrando para mim que no momento da queda a velocidade é muito grande, tá, galera? Então a velocidade é muito grande mesmo.
Então, infelizmente, dentro de poucos minutos, o trabalhador acaba atingindo uma velocidade considerável, tá? Então, aqui, vendo um exemplo aqui, por exemplo, em apenas 1 segundo, né, chega a atingir 4,9 metros, né, de velocidade. Então, as condições é o fator 0, fator 1, fator 2, que é o mais perigoso, como eu comentei agora há pouco com vocês. E aqui falando ainda do sistema de absorvedor de impacto, né, o Talabart, né? Então, é obrigatório o uso de absorvedor de energia nas seguintes situações: na impossibilidade de se utilizar o Talabart fixado acima do nível da cintura do trabalhador, ou seja, quando o fator de queda for maior do que 1, né? Quando o comprimento do Talabart for maior que 0,9 centímetro, né? O absorvedor de energia é componente do elemento de um sistema anti-queda desenhado para dissipar, né, a energia cinética desenvolvida durante a queda de uma determinada altura. Então, ou seja, detalhe interessante, sempre quando eu for trabalhar, né, no fator de queda, né, que o ideal é o 0, mas eu vou trabalhar com fator de queda 1 ou 2, aí eu não tenho que pensar duas vezes. O Talabart sempre tem que ter aí um absorvedor de energia para poder reter a queda. Certo, pessoal? Infelizmente, galera, há muito acidente de trabalho em altura. Os números mostram isso, né? Cada vez mais vem saindo resultados que deixa a gente cada vez mais espantado, né, com a questão dos trabalhos em altura. Eu costumo trabalhar e pensar da seguinte forma, ó: mudança de cultura. Para evitar os acidentes com trabalho em altura, temos que mudar primeiramente a nossa cultura em relação ao trabalho. A mudança de cultura, o trabalho é um conjunto de atividades realizadas e o esforço feito por indivíduos com o objetivo de atingir sua meta. Atingir uma meta. Aí vem a pergunta: qual que é a sua meta, né? A meta, pessoal, de quem trabalha em altura é trabalhar sem acidente, é você retornar para casa todos os dias com saúde e segurança. Então, infelizmente, uma opinião pessoal, esses acidentes vêm ocorrendo bastante com pessoas que trabalham autônomo, né? Trabalham na construção civil, no ramo da serralheria, né? Às vezes com pequenas manutenção, às vezes por falta de conhecimento. Então, por isso que eu estou deixando esse vídeo aqui. Esse vídeo é para servir de alerta para vocês. Então, precisando de um treinamento de trabalho em altura, entre em contato com a gente. Nós vamos te orientar e qualificar de acordo com a sua atividade, que isso que é o procedimento correto, é esse, tá? A aula prática, pessoal, ela tem que ser presencial. Por quê? Porque é nela que a gente vai dar o ponto de partida, fazer uma análise de risco, onde nós vamos contemplar os principais perigos que tem naquela atividade, ok? Então, mais uma vez, não esqueça de inscrever no nosso canal e dar um like aqui no nosso vídeo. Um abraço e até a próxima.